quarta, onde serão considerados e alargados e debatidos os conceitos maiores sobre as regras de engajamento. Então, irmãos, há vários conceitos aqui, eu vou precisar lê-los e explicá-los, ler e explicar, um pouquinho diferente da nossa métrica, que é, em maior parte do tempo, sempre traduzindo em palavras mais simples e compreensíveis as explicações do autor, que nem sempre são tão simples e nem sempre são tão fáceis de entender. E eu mesmo gastei bastante tempo para poder chegar a uma compreensão mínima, para ter segurança de transmitir para vocês. E eu lembro, nós fazemos isso pelo poder de Deus, pela misericórdia do Senhor, pela luz e pela promessa que o Espírito Santo haveria de nos guiar. Então a lição começa: neste conflito cósmico, Satanás e seus aliados, eles usurparam o poder que pertencia a Adão e Eva, e eles tomaram temporariamente este poder, que tem uma atuação significativa, mas que não é pleno, é limitado por alguns tipos de regras de engajamento que nós, já mencionei, não conhecemos, não sabemos exatamente, temos lampejos, o tempo é uma dessas regras. Essas regras, olha aqui ele vai acrescentar um aspecto mais interessante. Essas regras de engajamento, elas não apenas limitam as ações do inimigo, diabo e seus anjos, mas também elas apontam o caminho pelo qual Deus vai trilhar. Ou seja, eu não gosto de falar isso, mas é a linguagem humana, elas também limitam, elas estabelecem os parâmetros, os referenciais, as linhas para a ação de Deus, em relação ao trato com Satanás e a eliminação e a erradicação do mal. Por isso Deus não eliminou Satanás desde o princípio. O Senhor não vai quebrar suas promessas, não vai mudar o seu caráter moral, porque ele não muda, e ele vai agir dentro deste grande conflito em harmonia com estas regras de engajamento que estão estabelecidas, o que concede a Satanás e seus anjos um domínio limitado e temporário. Por isso, Deus também limita moralmente o seu próprio curso de ação, por causa do seu caráter moral. Irmãos, é difícil explicar isso, muito difícil. Aqui nós temos, na pergunta 4, nós temos o título da quarta-feira é O Príncipe Temporário desse Mundo, e nós vamos ver aqui alguns textos de João, muito interessantes, onde em João 12:31, Jesus chama o inimigo de o príncipe deste mundo, João 14:30, o príncipe deste mundo, João 16:11, o príncipe deste mundo, 2 Coríntios 4:4, Paulo se refere a Satanás como Deus deste século, em Lucas 4:6, primeira tentação, aliás, na segunda tentação, descrita por Lucas, Satanás oferece dar toda a autoridade e glória daqueles reinos, porque ele me foi entregue. Ou seja, ele tomou, ele me foi, mas quem entregou? Ele tomou por mentira e ele o daria a quem quer que fosse. Olha que interessante, irmãos. O autor agora vai nos colocar nesse contexto onde Satanás é chamado o príncipe deste mundo, Deus deste século, o dominador dos reinos deste mundo. Ele então comenta o seguinte, que o Novo Testamento também confirma, não só o Antigo, um confronto entre o reino da luz e o reino das trevas. Trevas, Satanás e seus anjos, rebeldes, e a luz, Cristo e todo o universo. O plano de Cristo, conforme lemos aqui no nosso verso da introdução, 1 João 3:8, derrotar as obras do diabo. No entanto, essa derrota imposta a Satanás, conforme lemos no verso para memorizar, não poderia se dar de qualquer maneira, a qualquer custo. Essas regras também limitam o que Deus pode fazer para que ele não dê um passo milimétrico sequer em desarmonia com os fundamentos do seu governo, que é perfeitamente amor, perfeitamente bondade, totalmente misericordioso e totalmente justo.
Esses limites incluem, primeiro, a concessão de livre-arbítrio. Nós vimos lá atrás a concessão de tempo no estudo da terça-feira, do dragão. Vemos também aqui outro limite: Deus nunca vai agir além da liberdade que ele entregou e com a qual ele dotou os seus filhos. Segundo, agir segundo as regras de engajamento pactuadas, sobre as quais nós não temos pleno conhecimento, aliás, temos pouco conhecimento, pelo menos por enquanto. Esses impedimentos e limitações à ação divina, eles têm consequências significativas que afetam o caráter moral de Deus, de reduzir ou eliminar o mal imediatamente, das quais nós nada sabemos ou pouco sabemos. No entanto, irmãos, quando nós compreendemos o pano de fundo, um Deus de amor, de bondade e misericórdia, que criou seres com liberdade de escolha, e mesmo tendo liberdade de escolha, tendo Deus previsto o mal, mas não ordenado o mal, previsto o pecado, mas não ordenado o pecado, não induzido ao pecado, Deus ele se entregou num plano de redenção, justamente para pôr fim a este domínio usurpado por Satanás. Veja, irmão, se Deus criou um plano de redenção, é porque é possível que a redenção fosse executada. E se Deus também estabeleceu um plano de redenção e salvação, é porque havia uma escolha diferente. A escolha do pecado, a escolha pelo pecado. Agora, Deus cria seres livres. Deus sabe que esses seres livres podem escolher um plano de vida diferente, um estilo de vida diferente. E mesmo assim Ele os cria e os ama. E se eles escolherem mal, Ele ainda cria um processo de redimir, de salvar, de resgatar essa criatura. E Satanás teve todo o seu tempo para isso, até que não houve mais, na misericórdia de Deus, o seu tempo terminou. Mas nós ainda temos tempo. Irmãos, isso cria uma grandeza para nós na bondade e no amor de Deus. Então as regras de engajamento, assim declaradas pelo autor, são os limites que estão aí postos neste grande conflito, de tal maneira que eles limitam a ação de Satanás, porque Deus tem o domínio completo, mas esse domínio completo não o leva a destruir o mal imediatamente, porque ele também está limitado por seu caráter moral. Irmãos, é complexo explicar isso, mas eu espero que pela graça do Senhor estas coisas tenham ficado claras. Jesus chamou Satanás de príncipe deste mundo, e com esse fato, como esse fato, o autor pergunta, nos ajuda, pelo menos um pouco, a entender por que o mal ainda existe, nos ajuda a entender porque ele usurpou um domínio, e esse domínio, dentro desse domínio, ele tem a liberdade de fazer o que ele quer, ainda que tenha limites. E o maior limitador, irmão, será o fim da história do pecado nesse mundo. Que Satanás sabe que pouco tempo lhe resta, o mal vai terminar, e é para isso que nós temos que olhar, e assim pomos um ponto final na quarta-feira.